Prontinho, coloquei a aula para gravar. E vou compartilhar com vocês, meninas, uma tela, tá? Me digam, por gentileza, quando essa tela chegar. É uma tela azul escrito Comunidades Tradicionais. Apareceu. Apareceu. Apareceu? Muito obrigada. Então, ó, eu vou começar a explicar e a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Eu vou perguntando, vocês vão falando, se concorda, se não concorda, se sabe, se não sabe, se tem dúvida, vai conversando comigo, tá? Que aí a nossa aula passa rapidinho, a gente nem vê o tempo passar, ok? Bom, Ok. no PET 3, a gente veio falando desde a semana 1 sobre população, né? Então, a gente falou um monte de conceitos, não sei se vocês se lembram. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa de vida. Depois a gente falou de pirâmide etária, distribuição da população pelo Brasil, né? A gente falou de várias coisas. Na aula de hoje, para encerrar esse PET, a gente vai falar de comunidades tradicionais, tá? Bom, vamos pensar o seguinte: a gente está estudando população. No caso do Brasil, será que todo mundo tem os mesmos hábitos, culturas, religiões Não, que nós aqui temos? não. Não, né? Não. Só para parar para pensar em religião, numa sala de aula, sei lá, nossa sala tem 25, 30 alunos. Então, dentro de uma sala de 30 alunos, a gente já deve ter ali pessoas com religiões muito variadas. Quando eu penso no Brasil inteiro, quantas religiões será que existem? Né? Muitas. Muito. Quando a gente fala de religião evangélica, tem um monte de religiões evangélicas, né? Então, o Brasil inteiro ele é muito diferente. Então, temos religiões diferentes, tradições diferentes, formas de viver diferentes ao longo de todo o nosso território brasileiro, tá? Só que alguns povos vivem de algumas formas há milhares de tempo, né? A gente pode pensar aí alguns séculos até. E a gente vai estudar como que esses povos conseguem manter os mesmos hábitos, as mesmas religiões, a mesma cultura por tanto tempo. E se eles têm essas práticas, se eles sofrem algum tipo de problema por viver do mesmo jeito há tanto tempo, tá? E aí, o tema da aula é comunidade tradicional. Mas eu pergunto para vocês: vocês sabem o que são comunidades tradicionais? Alguém já ouviu falar? Não, Não? Mas eu alguém não. já ouviu falar? Não? Então é o seguinte: comunidade tradicional é um grupo de pessoas que vão viver num determinado local há muito tempo, certo? E aquelas condições, aqueles recursos que a natureza vai oferecer são essenciais, ou seja, é básico para eles conseguirem viver e ter a sua própria cultura, a sua própria organização social, a sua própria religião. Então, a gente pode pensar que no Brasil inteiro, a natureza não é igual à natureza que a gente encontra aqui em Alfenas, né? Então, a natureza ela é muito diferente ao longo do nosso território. E tem pessoas que vão ocupar partes do nosso território que vão encontrar coisas que a natureza vai oferecer, que eles vão conseguir ter as suas culturas, suas religiões, as suas práticas sendo desenvolvidas graças àqueles recursos que a gente tem. Então, existem no Brasil muitos povos e cada um desses povos, dessas comunidades, vão viver de um jeito. Eu vou falar a partir de agora alguns exemplos de comunidades tradicionais, povos que vivem de um jeito muito diferente daquele jeito que nós vivemos aqui, por exemplo, no sul de Minas, na cidade de Alfenas, tá? Por exemplo, comunidade de quilombos ou comunidade dos quilombolas. Já ouviram falar disso? Comunidade de quilombo? Sim. Eu não. Não? Então vamos pensar o seguinte: no Brasil, os quilombos eram os locais que aqueles negros escravizados eles fugiam, porque quando eles eram escravos, eles apanhavam, tinham que trabalhar durante muito tempo do dia,
se alimentavam mal, eram sempre castigados fisicamente. Geralmente, uma pessoa era comprada ainda muito jovem, na adolescência, com 11, 12 anos, e ela vivia no máximo até os 30 anos. Então, olha só, mas por que ela vivia tão pouco? Porque ela era muito castigada, né? Seja pelo trabalho, pelas condições que ela vivia, pelos castigos que sofria. Então, para tentar fugir dessa condição, que era muito ruim, muitos escravos fugiam. Eles fugiam geralmente para o meio da floresta, para locais de difícil acesso, para que ninguém fosse atrás dele e capturasse ele de volta, né? E nesses locais, para onde os escravizados fugiam, né, a gente dá um nome de quilombo. E nesses quilombos, as pessoas que lá se fixavam, elas desenvolviam, por exemplo, pratos típicos dos locais que elas vieram lá da África. As religiões que eles praticavam lá na África podiam, nos quilombos, ser praticadas, porque dentro das fazendas em que eles eram escravizados, eles não podiam exercer suas religiões, eles tinham que exercer apenas o catolicismo. Se eles fossem pegos, por exemplo, adorando aos seus deuses, eles poderiam ser castigados e até mesmo mortos, tá? E com o passar do tempo, muitos quilombos em todo o território brasileiro foram criados, né? Ao longo do tempo, a escravidão foi abolida, né? E esses quilombos foram locais importantes porque preservaram muitas tradições que aqueles escravizados, descendentes lá de africanos e até mesmo africanos, podiam exercer a sua cultura. Essa foto, por exemplo, mostra uma comunidade quilombola, né? Que é o nome que a gente dá a um quilombo, a uma comunidade dos descendentes daqueles escravizados lá do passado dos anos 1800, ok? Nessa foto, dá para perceber que a maioria da população que está aqui é uma população negra, certo? Essa população negra, descendente lá dos escravizados que conseguiram fugir. Dá para perceber também que eles estão, nesse momento, fazendo um momento aqui de celebração. Não sei se é um ritual religioso, se é uma festa, né? Mas eles estão aqui fazendo um típico, uma típica cerimônia, um típico evento que é feito somente lá nos quilombos. Se a gente fosse pensar numa festa religiosa aqui em Alfenas, dificilmente a gente encontraria algo desse jeito, né? Então, os quilombos são áreas em que aqueles descendentes de escravos fugitivos no Brasil se fixaram. E os quilombos, até hoje, vão preservar as culturas, as religiões, as danças, as festividades que os seus antepassados praticavam, tá? Tudo bem? Tá, Vocês tudo. entenderam o que é uma comunidade quilombola? Sim. Sim. Então, eles ocupam esse local ó, há séculos. Desde os anos 1800, eles ocupam esse local. Então, quando eu falo de comunidade tradicional, são povos que vão executar as mesmas culturas, as mesmas religiões há muito tempo naquele lugar, tá? Outro exemplo que a gente pode falar são as comunidades de terreiro. O Brasil, a gente até falou isso nas aulas passadas, é um país muito misturado, né? Então, a gente tem a formação do Brasil tem mistura de indígena, de africano, de europeu, né? E aí, esses povos todos que foram se misturando trouxe para o Brasil uma grande variedade de religiões. Então, por exemplo, a religião que mais predomina é a religião católica, seguida pelas religiões evangélicas. Aqui a gente tem muçulmanos, aqui a gente tem espíritas, budistas, a gente tem pessoas que são ateias. Ateu é aquele que não acredita em nenhum Deus, né? E a gente tem aqueles que seguem algumas religiões de terreiros. O que é uma religião de terreiro? Alguns africanos, eles, lá no nosso passado, eles tinham lá na África as suas próprias religiões. Alguns, inclusive, acreditavam em vários deuses, ok?
E quando eles Ok. vieram para o Brasil, eles foram obrigados a deixar de adorar os seus deuses para adorar ao Deus católico. O que a gente tem que pensar? Que o fato de aquela pessoa ter uma religião diferente da minha, não quer dizer que a religião dela seja pior, apenas é diferente. Mas no período da escravidão, os europeus, quando compravam um escravo, se achavam superiores àquele escravo. Então, portanto, a religião dele não pode ser praticada. A única religião que ele pode praticar é a religião que eu tenho. Então, lá no passado, o europeu era católico, os escravos só podiam ser católicos. Olha que absurdo isso, né? E aí, quando eles conseguiam, né, fugir, ou depois que a escravidão foi abolida no Brasil, as várias religiões africanas puderam realizar as suas tradições religiosas. Então, por exemplo, quem é evangélico geralmente tem um culto, né? Quem é católico tem a missa, né? Tem as suas orações e assim por diante. A mesma coisa, as várias religiões africanas também tinham seus rituais religiosos. E aí, então, nos quilombos, ou até mesmo a partir do momento em que eles conseguiram conquistar a sua liberdade, em determinados locais, eles sempre se reuniam para realizar aqueles rituais religiosos. Então, quando a gente fala de comunidade de terreiros, eu estou falando que são aquelas comunidades em que famílias vão se reunir para poder realizar os seus rituais religiosos. Só que esses rituais religiosos não são católicos, são de matriz africana, ou seja, tem lá atrás as mesmas religiões que os seus antepassados viviam. Nessa foto que eu estou colocando aqui, desculpa, é uma foto de uma cerimônia religiosa do Umbanda, que é uma religião que tem origem lá na África. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo algumas mulheres chamadas de mães de santo. Temos aqui uma entidade que eles adoram no Umbanda, que é a Iemanjá. Aqui, o pai de santo, eles estão numa cerimônia religiosa, tá? Então, da mesma forma como tem na igreja evangélica o pastor, os ministros, os fiéis, aqui estão fazendo um ritual religioso, só que diferente da religião evangélica, diferente do catolicismo, ok? Beleza? Por enquanto, uma comunidade de terreiros? Sim. Sim. Alguém já tinha ouvido falar de quilombo ou de comunidade de terreiros? Eu já, professora. Já tinha ouvido falar? Então, Sim. beleza. Conhecem algum? Ou quilombo, ou uma comunidade de terreiro? Eu não conheço, mas eu já ouvi falar. Uhum. Vamos lá. Outro exemplo que a gente pode falar são de comunidades extrativistas. O que é uma comunidade extrativista? É um grupo de pessoas, geralmente um grupo de famílias, que vão até o que tem na natureza coletar algo para eles conseguirem sobreviver, ok? Coloquei dois exemplos aqui de atividade extrativista. Nesse caso, aqui estão as mulheres quebradeiras de coco, tá? Na região norte do Brasil, tem uma árvore chamada babaçu, tá? O babaçu é uma palmeira que dá esses cocos grandões aqui, ó, certo? E aí, quando você quebra esse coco, dentro dele tem 4 amêndoas. Parece, sabe aquelas azeitonas grandonas? Parece aquelas azeitonas grandonas, só que é um coco, tá? E aí, elas pegam, por exemplo, a casca, tá vendo aqui no cantinho, ó, perto do machado, que tem já um coco aberto? Eles pegam as cascas, queimam e usam para fazer carvão e vende. Para que se usa carvão? Fazer um churrasco. Churrasquinho, é isso mesmo, ô delícia, né? Além disso, beleza, então elas vão pegar a casca, vão queimar e fazer carvão. Ok. Com o coco,
elas podem fazer várias coisas. Elas podem fazer o leite do coco de babaçu, pode fazer o óleo ou azeite de babaçu, e também tem muitas empresas da área de cosmético que pegam esse óleo do babaçu e transforma em hidratante, transforma em shampoo, em condicionador. Por exemplo, a Natura. Se alguém já viu, todo mundo já viu um catálogo da Natura? Já. Já? Vocês já devem ter visto na revista da Natura um monte assim, tem um creme de babaçu. Aí tem a foto do babaçu com os coquinhos dentro. Um creme de maracujá. Aí tem o maracujá lá aberto com as sementinhas mostrando. Não tem isso na revista da Natura? Tem, né? Então, por exemplo, a Natura, ela geralmente compra essas matérias-primas, por exemplo, o babaçu, dessas colheitadeiras de coco do babaçu, tá? Então, o que a gente vê aqui? Essas mulheres, elas não plantam a palmeira do babaçu. O que elas fazem? Elas vão até onde já tem o babaçu e somente vão coletar, ok? Isso que é extrativismo. Na foto de baixo, a gente tem um homem tirando um látex da árvore, tá? Essa árvore é chamada de seringueira. Muitas árvores, vocês já devem ter passado na rua e visto que se você fizer um machucado na árvore, vai soltar uma seiva, um líquido daquela árvore. Já viram isso? Já. Aí, nem todas as... Oi, já viram? Eu já. Só que nem todas as árvores vão soltar o mesmo tipo de seiva. Tem uma árvore chamada seringueira que quando você faz um cortinho na sua casca, solta essa seiva meio esbranquiçada. Então eles vão fazer vários cortes, fazendo vezinho, para que a seiva vá escorrendo e caindo aqui, ó. Para que eles fazem isso? Eles pegam essa seiva, que se chama látex, para a produção de borracha. Para que se usa borracha, gente? Para apagar erro, para colocar. Tem borracha de pneu também? Tem tudo quanto é coisa, né? Então a gente pode pensar: tem borracha de caderno, tem borracha no pneu, a borracha da geladeira, a borracha da porta do carro, a borracha da panela de pressão, a sola de sapato. Não tem muita coisa que é feita de borracha? Né? Sim. Então, essas pessoas, esses seringueiros, vão apenas extrair esse material lá da natureza. Eles plantam a árvore da seringueira? Não plantam. Eles vão lá na floresta, aonde tem a seringueira, e vão fazer esses cortes para extrair, ok? Então, comunidades extrativistas são aquelas que vão extrair, vão coletar algo que já existe na natureza. E aquilo que eles coletaram, eles vão vender para garantir a sua subsistência. Alguém sabe o que é sua subsistência? Não. Ele consegue sobreviver. Subsistência é para o seu próprio sustento. Então, beleza. Eu fiz 10 sacos de carvão de casca de babaçu. Eu vou vender e o dinheiro que eu conseguir, eu vou comprar aquilo que eu preciso para minha casa. Arroz, feijão, carne, óleo, leite, ok? Isso que é subsistência. Garantir a minha sobrevivência e a da minha família, ok? Então, essas comunidades extraem o que tem na natureza para garantir a subsistência de sua família. Posso seguir? Pode. Sim. E aí, se não me engano, o último exemplo que eu coloquei aqui para a gente entender, comunidades ribeirinhas ou comunidade de ribeirinho. Ribeirinho, eu estou falando daquela pessoa que mora às margens de um ribeirão. O que é um ribeirão? Um rio. É rio, né? Tem uma cidade chamada Ribeirão Preto. Por que essa cidade tem esse nome? Porque ela é uma cidade submersa d'água. Seria Essa isso? cidade, ela cresceu, ela surgiu às margens de um rio que tinha suas águas muito escuras. Então, eles batizaram aquele rio de Ribeirão Preto e a cidade cresceu com esse mesmo nome, tá? Então, quando a gente vai falar de comunidades de ribeirinhos, eu estou falando daqueles povos, daquelas famílias que vão morar às margens de rios.
tá? E aí, geralmente, eles vão utilizar as águas desses rios para garantir a sua subsistência. O que, que um rio pode oferecer para um ribeirinho conseguir viver? O que, que tem no rio? Peixe. Peixe, né? Então, geralmente, os ribeirinhos vão fazer a pesca, geralmente uma pesca artesanal. O que, que é uma pesca artesanal? Vou lá com a minha vara e pesco. É diferente de eu pegar, lançar uma rede e pegar aquele tanto de peixe, tá? Geralmente ali é só com a vara, ok? Só que aí Ok. essas populações ribeirinhas, elas moram aqui nesses locais há séculos. Há séculos eles desenvolvem essas atividades às margens dos rios, ok? Ok. Ok. Existem, pessoal, muitos tipos de comunidades tradicionais, tá? Só que, o que a gente pode perceber? Que essas comunidades tradicionais, elas já tiveram no passado e até hoje, 2020, tem muita dificuldade de continuar existindo. Por quê? São vários motivos. Então, eu vou citar alguns exemplos que levam essas comunidades tradicionais a serem ameaçadas da sua existência. Elas podem acabar de um dia para o outro. Por quê? Porque muitas daquelas comunidades tradicionais, seja quilombo, seja terreiro, seja comunidade extrativista, ou o exemplo que eu dei dos ribeirinhos, muitas das suas comunidades são invadidas por produtores agrícolas. Ou seja, tem gente que quer invadir aquela terra para plantar. Imagina, por exemplo, uma comunidade extrativista, vamos pensar da seringueira. O cara tá lá desde a época do bisavô dele, tirando o látex da seringueira. Aí, de repente, vem um fazendeiro, corta todas as seringueiras para plantar soja. Como que aquele extrativista vai sobreviver, gente? Não vai, né? Não vai ter como garantir a sua subsistência, não é mesmo? Então, tem gente que quer desmatar as áreas para plantar, para criar boi, outras querem cortar as árvores para poder vender, outras arrancam as árvores para poder fazer mineração, áreas são alagadas para construir usina hidrelétrica, assim como a gente tem aqui o nosso lago de Furnas, né? Então, isso pode ameaçar aquelas comunidades a continuarem existindo. Então, são as invasões das suas terras. A outra coisa que a gente pode pensar é que algumas dessas comunidades estão em locais de relativa preservação ambiental. E hoje em dia está na moda viver perto da natureza. Aquele povo rico de cidade grande, São Paulo, Belo Horizonte, quer largar aquela loucura que é um grande prédio, o trânsito de São Paulo, a poluição da grande cidade, para poder ir morar perto da mata, para morar perto de um rio, ouvindo os passarinhos e tudo mais. Só que nesses locais, geralmente, tem aquelas comunidades tradicionais. E aí, o que, que acontece? Esses povos geralmente são expulsos para ser feito condomínios de luxo, hotéis maravilhosos. Esses povos vão ficar sem ter onde morar e sem ter como desenvolver as suas práticas rotineiras, né? Outro motivo que leva à dificuldade desses povos continuarem se mantendo é o preconceito e a discriminação que eles vão sofrer. Então, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa que é moradora de um quilombo ou que pertence a uma comunidade de terreiro, as pessoas começam a olhar com muito preconceito. Nossa, aquela ali é quilombola. Nossa, é escrava, é preta, é macaca, é inferior a mim. Então, essas pessoas sofrem preconceito. Quantas pessoas não são de religiões de matrizes africanas, como, por exemplo, o Umbanda, o Quimbanda, e acabam sofrendo preconceito, né? Ah, Nossa Senhora, eles mexem com o demônio. Quem disse isso, gente? O fato de os deuses deles serem diferentes dos seus deuses que você acredita, não quer dizer que a dele é melhor ou que a sua é melhor. Apenas é diferente.
Infelizmente, muitas pessoas acabam morrendo por conta disso. Vou contar um caso para vocês. No Rio de Janeiro, em uma favela, tinha um terreiro de Umbanda, onde semanalmente eles se reuniam para realizar as suas cerimônias religiosas, e esse terreiro sempre organizava a cesta básica para doar para famílias carentes. É uma coisa muito boa. E aí um traficante dominou aquela área. O que ele acabou fazendo? Por preconceito, mandou tacar fogo no terreiro inteiro e mandou matar a mãe de santo que cuidava do local. Por que ele fez isso? Porque ele achava que aquele povo mexia com o demônio. Poxa, não mexe com o demônio. Inclusive, aquele terreiro fazia coisas muito melhores do que muito político. Eles ajudavam muita gente que estava passando fome, enquanto que o político nem sequer estava sabendo do que estava acontecendo. Né? Então, por preconceito, muitas das vezes, esses povos tradicionais, eles têm dificuldade de continuarem existindo. Tá? E aí, um outro fator que é muito importante é que alguns elementos naturais acabam sendo degradados. O que é degradado? Destruído. Vamos imaginar um ribeirinho. O ribeirinho conseguiria viver nas margens do Rio Tietê em São Paulo? Nunca, professor, eles são muito O que ele acostumados, né, ia com o lugar pescar deles. lá? O que ele ia conseguir pescar? Nada. Ele ia conseguir pescar garrafa PET, sofá, geladeira, né? Porque o povo acha que o rio é lixão, né? Vai jogando tudo lá dentro. Então, infelizmente, muitos rios têm sido contaminados, poluídos, e impede que determinados povos que dependem daqueles recursos tradicionais, naturais, consigam continuar sobrevivendo. Infelizmente, tá? Então, esses problemas, eles são vistos hoje, acontece hoje, outubro de 2020, mas acontece já há muito tempo. E esses povos têm resistido duramente, tá? Mas, pessoal, a gente começa a perceber que nos locais onde existem as comunidades tradicionais, eles causam menos impactos ambientais do que se fossem povos comuns. Então, vamos pensar num local que quilombolas moram, certo? Vamos pensar na quantidade de lixo que eles geram. Vamos pensar aqui numa comunidade que moram 100 pessoas, por dia eles vão gerar 100 quilos de lixo. É muita coisa, né? Mas, Verdade. se nós fôssemos morar 100 pessoas com os nossos hábitos, nossos costumes, nossa rotina, naquele mesmo local, nós conseguiríamos produzir 4 vezes mais lixo. Por que essas comunidades causam menos impactos ambientais? Porque essas comunidades sabem que, se eles destruírem o meio ambiente, eles não vão conseguir continuar sobrevivendo, não é? Então, o que a gente tem que fazer? Continuar preservando essas comunidades tradicionais, não só para manter a sua cultura, a sua religião, mas também para preservar o quê? A natureza, certo? Certo. Em Minas Gerais, que tipo de povo tradicional será que a gente tem aqui? Muitas? Muitos povos tradicionais, tá? Aqui eu tirei um trecho de uma cartilha que o Ministério Público de Minas Gerais lançou o ano passado. No Brasil, a gente tem povos tradicionais indígenas, povos tradicionais quilombolas, pescadores, povos de terreiros, veredeiros, geraizeiros, apanhadores de flores, pescadores e vários outros. A gente tem muitos tipos de comunidades tradicionais aqui. As principais são essas, ok? Certinho? Certo. Certinho. Beleza. Agora, eu quero comentar com vocês as atividades do PET, tá? Pessoal, tá começando aqui uma chuva, a luz do prédio deu uma piscada, mas se eu sumir de repente é porque a luz aqui acabou, viu? Que aqui só começar a chover a luz acaba, tá bom? Vocês já estão sabendo. Tá bom. Vamos lá. Me fala, por favor,
se vocês vão conseguir enxergar a apostila de vocês. Chegou aí? Chegou. Chegou. Beleza. Aqui, pessoal, são as tarefas da semana 4, tá? Então, aqui vai falar de um estudo feito sobre algumas comunidades tradicionais. Eu vou ler para vocês para a gente fazer as atividades, tá? Então, o título da reportagem é: qual o papel dos povos tradicionais na preservação? O estudo, por um patamar de captura de carbono em terras coletivas das ONGs ambientalistas, cita o caso brasileiro para defender a demarcação como forma efetiva de diminuir a emissão de gases estufa. Segundo o trabalho, florestas sob posses de povos indígenas e outros grupos tradicionais no país emitem 27 menos dióxido de carbono por deflorestamento do que as que não estão sob controle de comunidades tradicionais. O trabalho afirma que mesmo essa afirmativa é, no entanto, modesta, porque ela não dá conta de todos os territórios tradicionalmente habitados e reivindicados por povos indígenas. Deixa eu traduzir o que está escrito. Duas ONGs fizeram um estudo para ver quem é que gera mais gás carbônico para a atmosfera. Se são comunidades tradicionais ou comunidades comuns, como a nossa cidade, por exemplo. E aí se percebeu que as comunidades tradicionais poluem 27 vezes menos do que as comunidades comuns, como a nossa cidade de Alfenas, certo? E aí no finalzinho fala que o trabalho acha que esse valor pode ser até maior, porque esse trabalho não abrangeu 100% das áreas das comunidades tradicionais, certo? Aí vem as 3 questões do número 1 para a gente falar. Letra A. Qual é a importância da demarcação de terras indígenas tradicionais de acordo com o estudo? Vou traduzir. Por que é importante ter comunidade tradicional? Hein? De acordo com o que eu acabei de ler. Ninguém sabe? Dessa vez, eu acho que ninguém vai saber mesmo não, viu, professora? É importante, pessoal, porque essas comunidades tradicionais poluem menos do que outros tipos de comunidades, certo? O texto fala que quantas vezes eles poluem menos? Quantas vezes? 4 vezes? Olha aqui. 27 vezes. 27 vezes menos, certo? Então, qual a importância de demarcar comunidades tradicionais? A importância é que eles poluem menos que as outras comunidades, certo? Certo. Vamos para a letra B. Além de povos indígenas, quais são as outras comunidades tradicionais que existem no Brasil? Que outro tipo de comunidade que tem, além de comunidade indígena? Na aula eu expliquei algumas. Várias quais? Falei alguns exemplos. Lá nos slides eu mostrei algumas fotos. Um quilombo é uma comunidade tradicional? Sim ou não? Um quilombo. Sim, né? Então, a gente pode citar vários. Os quilombos, as comunidades de terreiro, os povos ribeirinhos. Falei também dos extrativistas, né? Então, são várias comunidades tradicionais. Eu só citei algumas. Ok? E a letra C. Ok. Que tipo de problemas essas comunidades enfrentam? A gente viu que sofrem vários problemas. Sofrem invasões, sofrem com desmatamento, com poluição dos recursos naturais, não foi isso? Sofre também com preconceito. Lembra que eu falei da religião, um grande exemplo disso? Né? Então, esse é um problema que essas comunidades enfrentam.
Beleza? Posso seguir para o número 2? Posso? Pode. O número 2 tem duas fotos. Amanda, eu estou respondendo os exercícios juntos agora, tá? Com vocês. Bom, o número 2 tem duas fotos. A primeira mostra um homem trabalhando, mexendo aqui numa estufa, né? Sementes das árvores da andiroba, tá? E aqui no texto fala, né? Comunidades andirobeiras são comunidades extrativistas que coletam e beneficiam as sementes das árvores da andiroba, de cujas sementes extraem o óleo, muito usado na indústria de cosméticos. Grande parte dessas comunidades vivem na floresta amazônica, geralmente próxima a ribeirões, certo? Olha a outra foto, a mesma que eu coloquei lá no slide. As comunidades de terreiro encontram-se em vários lugares do Brasil. Os terreiros são locais de culto de religiões de matriz africana e são formadas por dependências internas e externas com elementos da natureza. São considerados locais sagrados. Na fotografia, o terreno em São Paulo. Ok? Então, aqui simbolizando uma comunidade extrativista e aqui uma comunidade de terreiro. Beleza? Então, olha lá. Quais comunidades foram retratadas? Quais que foram os dois tipos de comunidade retratada mesmo? Na primeira foto, que tipo de comunidade que é? Comunidade. Aqui? Qual que é? Extrativistas. Extrativista. E na outra foto, comunidade de? Terreiro. Isso. Então, a letra A, vou baixar aqui. A letra A, quais comunidades foram retratadas? A comunidade extrativista e a comunidade de terreiros. Beleza? Ainda na letra A, pergunta outra coisa. Que lugares do Brasil elas são encontradas? Olha só, as comunidades extrativistas vivem, na sua maioria, na floresta. O que está escrito aqui? Amazônica. Amazônica. As comunidades de terreiro, elas estão aonde? Em vários lugares do Brasil. Exatamente, perfeito, tá? Então, as comunidades extrativistas estão localizadas na floresta amazônica e as comunidades de terreiro em vários locais do Brasil. Vamos lá. Qual é a principal característica da comunidade de terreiro? O que eles fazem lá, pessoal? O que esse povo está fazendo aqui? Hein? Festejando? Estão fazendo o quê? Um culto religioso. Exatamente. Então, qual é a principal característica das comunidades de terreiro? Que são locais de cultos religiosos. De onde é que vieram essas religiões mesmo? Vieram do Brasil? Não, professora. Vieram da África, tá? Então, a principal característica é que ali são realizados cultos religiosos de matrizes africanas, certo? Certo. Olha a letra C. Explique como as comunidades andirobeiras obtêm a sua renda. Então, a comunidade andirobeira é a primeira foto, certo? Então, a andiroba é a árvore e eles extraem a semente da andiroba. Como que eles ganham dinheiro? Eles fazem o quê? Extraem o óleo da onde? O que eles fazem? Eles extraem o óleo. Isso, exatamente. E aí, para que esse óleo é utilizado, pessoal? Cosméticos. Exatamente, principalmente na indústria de cosmético, tá? Quando a gente fala de cosmético, tudo que é produto de beleza, seja um creme, um perfume, um hidratante, um shampoo, um condicionador. Ok? Ok. Ok.
Olha o número 3. O número 3 pede para você escolher 2 argumentos para defender uma comunidade tradicional e criar um outdoor. O que é um outdoor? É um cartaz, tá? Então você vai dizer nesse cartaz o porquê que tem que preservar as comunidades tradicionais. A gente já falou algumas coisas, né? A gente viu que essas comunidades tradicionais, elas conseguem garantir a sua subsistência, elas continuam tendo a sua cultura, a sua religião, assim como seus antepassados. E a principal, que provocam menos danos ambientais, não é? Então, escolhe 2 argumentos e faz aí um cartaz no seu caderno. Beleza? Era esse que você tinha que ter feito. E o número 4 pede o seguinte, para você fazer uma pesquisa sobre quais são as comunidades tradicionais de Minas Gerais, certo? E aí depois escolhe uma dessas comunidades e faz uma pesquisa sobre ela. Quantas pessoas vivem? O que essas pessoas fazem? Essas pessoas geralmente têm um alto ou um baixo padrão de vida? Que tipo de cultura elas realizam? Que tipo de religião ela tem? Que tipo de festividade elas organizam? Tá? Se vocês jogarem comunidades tradicionais de Minas Gerais, vai aparecer muita coisa para vocês acharem. Tá bom? Então, essas 2 aqui não dá para fazer na apostila, né? Tem que fazer no seu caderno. Beleza? Beleza. Perfeito. Então, nós encerramos o PET 3. A semana que vem, Professora. a gente começa o PET 4, ok? Oi. Tá bom. A senhora não respondeu a pergunta que eu fiz ontem. Eu não vi. Se a senhora conversou com a Simone sobre as 2 aulas na semana. Então, eu não falei, tá, com ela. Mas o que vocês me falam? Pelo visto, são vocês que vão me acompanhar mais durante as aulas, né? Nas últimas aulas foram vocês mesmos, né? A gente pode fazer o seguinte: fazer na segunda e na terça. Ou segunda e quarta. O que vocês acham melhor? Segunda e terça? Pode ser? Verdade, segunda e terça, pode. Segunda e terça? Então, a gente fica segunda e terça às 6 horas, tá? Aí, se algum dia eu não puder, eu aviso vocês antes e a gente combina depois uma reposição, tá bom? Tá bom. Então, eu aguardo vocês. Então, que dia agora que a gente vai se encontrar? Segunda. Segunda-feira, às Segunda. 6 horas da tarde. Perfeito? Começamos o PET 4, ok? Tá bom. Ok. Então, gente, boa semana para vocês. Fiquem com A Deus. senhora também. Obrigada. E até segunda, se Deus quiser. Nós estamos